Agora você me pergunta, tá, Raik, mas por que você está falando do systemd aí no canal agora? Por que você está trazendo isso? Porque a equipe do systemd está trabalhando em um recurso para substituir o sudo. Sim, isso mesmo, agora eles querem entrar na parte do sudo. Chegou o systemd OS, uma imensa distro Linux que traz tudo em volta do systemd. Todos os recursos. Não, calma aí, brincadeiras à parte, mas a gente precisa conversar sobre o systemd aqui nesse vídeo. Pois então, não existe um systemd OS, é uma brincadeira referente a algumas coisas que estão acontecendo que vão aumentar as críticas ao systemd daqueles que já o criticam por achar que ele se intromete demais aonde ele não deveria se intrometer. Bom, primeiramente o systemd ele já é alvo de muitas críticas há muito tempo. E quando a maioria das distros Linux rumaram para o systemd, muitas outras continuaram no System5, né, no antigo init system, o init, que é o processo número 1 do sistema operacional, como o Gentoo, como o Slackware. E no meio desse caminho também surgiram algumas distribuições de Linux se oferecendo como uma opção a uma outra distro já existente sem o systemd, como por exemplo o Artix Linux, que se oferece como opção ao Arch Linux sem o systemd, o Devuan, que é uma opção ao Debian, temos também o Antix Linux, temos o Peppermint OS, que seria tipo um Linux Mint mais ou menos, sem o systemd, e como opção de init eles oferecem Runit, Dinit, System5, entre outros. Bom, e aí você está me ouvindo falar, caramba, init, systemd, que raios é isso? Bom, explicando de uma maneira bem rápida, o init se trata do processo número 1 do sistema operacional logo após do boot. Assim que ocorre o boot do sistema, é ele que assume e ele se torna o responsável por gerir inicialização do Bluetooth, rede, entre outros. Só que o que acontece com o systemd ou systemd é que ele acaba entrando em algumas partes que muitos não concordam. Bom, tudo bem que o systemd é bem robusto, ele foi baseado no LaunchD do macOS, trazendo diversos recursos para ter um melhor gerenciamento e explorar algumas coisas que os outros init systems não estavam explorando, para ser algo mais robusto aí para as distros Linux. Porém, ele acaba entrando em algumas partes que muitos acham desnecessárias, como por exemplo, ele controla a montagem dos dispositivos, ele controla a parte da gestão de energia do sistema, ele também controla a configuração de rede e também a configuração e gestão dos usuários do sistema. E como se não fosse o bastante, ele também chegou a se intrometer até na parte do boot do sistema com o systemd boot, que eu confesso que eu gostei quando eu testei o Arch Linux com o systemd boot. Porém, essas intromissões do systemd ou do systemd acaba gerando diversas controvérsias, pois muitos acham, inclusive, que ele tem vulnerabilidades para ser usado num servidor. No desktop nem tanto, mas num servidor seria desnecessário utilizar o systemd por conta que ele abriria brechas. Isso porque, por ele querer abraçar tudo e todos ou diversas funções no sistema operacional, ele acaba sendo um init que possui um código muito robusto. E quanto maior o número de códigos, maior número de linhas, mais difícil você detectar e até corrigir certas vulnerabilidades. Pelo menos é isso que a galera que tece críticas ao systemd fala. Não, eles não falam apenas isso. Na verdade, eles falam também que o systemd, por querer abraçar tantas coisas, ele acaba deixando de lado a filosofia POSIX, que é a filosofia que norteia os softwares aí das distros Linux, não, na verdade, do Unix no geral. E simplificando as críticas ao systemd, temos a seguinte frase: o systemd agride às normas básicas do design, como o famoso menos é mais, ou keep sipping stupid, simplifique estúpido, em uma tradução livre, pois voltando, o systemd ele acaba descumprindo alguns requisitos básicos da filosofia Unix. Faça uma coisa bem feita, simples.
uma vez que ele apresenta uma coleção de peças de diversos binários interligadas. Bom, o autor Douglas McLaurin definiu a filosofia Unix em 3 itens principais. Primeiro, escreva programas que façam apenas uma coisa, mas a façam ou façam bem feito. Segundo, escreva programas que trabalhem bem, trabalhem juntos. Terceiro, escreva programas que trabalham com streams de texto, pois é uma linguagem universal. Bom, esse último também gera muitas críticas ao systemd, porque enquanto outros inits como o System5, como o deinit, o runit, aceitam scripts, o systemd ele trabalha com binários, com units, né? E ele não aceita scripts para fazer certas automações que os demais inits aceitam. Mas para os demais que defendem a utilização do systemd, eles defendem porque o systemd chegou para automatizar e trazer recursos que o Linux já possuía, mas não utilizava. Utilizando sim a API POSIX do Unix no Linux, extraindo o máximo de recursos que o Linux tem ou já tinha, mas não era explorado. Agora você me pergunta, tá, Hiker, mas por que você está falando do systemd aí no canal agora? Por que você está trazendo isso? Porque a equipe do systemd está trabalhando em um recurso para substituir o sudo. Sim, isso mesmo, agora eles querem entrar na parte do sudo, pois segundo Leonard Poettering, desenvolvedor líder do systemd que trabalha na Red Hat, ele afirmou o seguinte: nenhum sistema operacional deveria usar um recurso para escalar privilégios de administrador como o sudo. Para eles, o sudo está ultrapassado e ninguém deveria ter esse tipo de acesso no sistema, mas já que é necessário, devemos ter uma ferramenta nova, repaginada, refeita do zero, pois o sudo está antiquado. E para isso eles pensaram em um recurso chamado room0. Mas olha só, o sudo está tão antiquado que até o Windows está adotando ele agora e os demais sistemas Unix todos usam. Complicado, não é? Bom, para você utilizar o room0 ou room0 no lugar do sudo, basta você digitar room0 e dar um enter. Ele vai pedir a sua senha de usuário e digitando a mesma, pronto. Eu já estou aqui logado com o meu usuário com permissões aí de administrador, sem utilizar o sudo. Lembrando, as versões mais recentes do systemd ou systemd já estão trazendo o room0 como recurso. E é lógico, esse terminal que eu estou usando aqui é o Fish e eu tenho uma aula sobre ele no meu curso de Linux. Eu mostro a respeito dele e eu vou mostrar melhor sobre systemd, room0 e tudo mais no meu curso de Linux. Então essa aqui já é uma demonstração desse novo recurso, mais uma opção ao sudo nas distros Linux. Não quer dizer que ele vai acabar com o sudo, até porque o systemd boot está aí, não foi adotado por padrão, mas é uma opção. Qualquer distro pode adicioná-lo por padrão. O Arch Linux, até algumas versões aí de ISO que a gente fazia o download do site, ele trazia por padrão a instalação com o systemd boot. Creio que o Fedora está amadurecendo a ideia e não duvido muito que o Fedora traga o systemd boot por padrão no lugar do Groovy como bootloader aí em futuras versões. Até porque eu já utilizei um script e fiz a instalação do systemd boot no Fedora e rodou muito bem. É uma questão de tempo. Chegar no Fedora, chega no Red Hat e outras distros acabam aderindo. Mas não é porque existe o systemd boot como opção que o Groovy vai acabar, e os demais bootloaders, assim como existe o systemd como opção de init, mas ele não acabou com o runit, com o deinit, nem com o System5. Agora, o problema é que quando alguma distro Linux adota o systemd por padrão, ou algum projeto acaba amarrando diversas coisas a ele, fica meio difícil utilizar alguns recursos fora do systemd. Por exemplo, o projeto GNOME adotou o systemd de tal forma que distribuições Linux como Gentoo, Slackware, entre outras, que querem utilizar GNOME sem o systemd ou com outro init têm dificuldade de portar. Eu lembro que quando eu testei o Artix Linux, a ISO com GNOME não estava funcionando bem, porque há uma gambiarra, uma dificuldade enorme para fazer o GNOME funcionar sem o systemd. Não acontece o mesmo com o XFCE, Cinnamon nem KDE, mas o GNOME se amarrou totalmente ao systemd.
A questão toda é a seguinte: tudo bem, o systemd querer abraçar tantos projetos, ele acaba tendo um código monstruoso, um pouco mais difícil enxergar essas falhas, mas ao mesmo tempo ele acaba sanando diversas coisas que as distros Linux não teria se não existisse o systemd. Seria de fato um problema o systemd querer abraçar tudo isso? Querer oferecer uma opção de boot como o systemd boot que, ao meu ver, é melhor que o Groovy? Será que o Room Zero vai ser de fato uma boa opção ao sudo? Ou será que o systemd está se intrometendo demais aonde não deveria e as críticas a ele são de fato bem embasadas? Lembrando, vai ter um módulo no meu curso de Linux sobre init, e eu vou abordar systemd, root, por aí vai. Então não deixa de conferir o meu curso de Linux, link aí na descrição do vídeo. Bom, eu fico aqui com essa reflexão porque isso de fato me colocou para pensar. Eu já testei algumas distros sendo systemd, principalmente o Artix Linux. Eu não tenho nada contra o systemd, mas eu confesso que fico na dúvida se ele querer abraçar tudo dessa forma, se seria a melhor forma de fazer isso. Esse questionamento, se ele de fato cumpre a API POSIX ou não, é válido. Eu confesso que fiquei na dúvida quanto a isso, mas confesso que o systemd boot é melhor que o Groovy para diversas coisas e que o systemd gerencia muito melhor algumas coisas do que os demais inits. Apesar que o roomit é um init tão clean que ficou na minha cabeça como opção caso eu faça uma instalação de algum sistema que tenha ele por opção. Mas deixa aí o seu comentário, você é contra o systemd abraçar tantos projetos assim ou não? Esse vídeo terminou por aqui, mas eu deixo agora alguns cards com algumas informações úteis aqui do canal, review de distros, dicas que alguma delas pode te assistir, como o do Super Pendrive com o Madcat, uma ferramenta que deveria estar nas mãos de qualquer técnico de informática.